Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Estamos aqui de novo, não é? Como você vai? Eu vou bem, mas parece que o mundo vai de mal a pior. É assim mesmo. A Bíblia disse que seria assim. Mas pelo menos nós temos a esperança. Então vamos orar e começar. Querido Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelas verdades maravilhosas que o Senhor nos dá em Sua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la e implementá-las em nossas vidas para alcançar o mundo com elas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, nós concluímos a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Elas devem ser propagadas pelo mundo, certo? E aí vem um outro anjo que repete a mensagem do segundo anjo, mas com alguns detalhes adicionais. O segundo anjo anunciou a queda da Babilônia. E ele diz por que ela caiu. É porque eles se embebedaram com o vinho da primeira besta. Aquele sistema babilônico. As igrejas se embebedaram dessas doutrinas e afastaram-se da simplicidade da palavra de Deus. O terceiro anjo as convida a entrarem na linha, no caminho da salvação proposto pela Bíblia, que é contrário ao vinho da Babilônia. Aí chega um outro anjo, que curiosamente repete a mensagem do segundo anjo, para dar poder à mensagem do terceiro. Sim, isso mesmo. Então vamos dar uma olhada. Apocalipse 18 é certamente um capítulo maravilhoso. E depois dessas coisas vi um outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou poderosamente com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. É a mesma mensagem do segundo anjo, não é? Mas aí eles nos diz: E tornou-se a habitação de demônios, e refúgio de todo espírito imundo, e lar de cada árvore detestável e impura. Babilônia é controlada por demônios. Sim. A Babilônia tem um espírito falso. É um espírito imundo, comparado a uma ave impura, já que o Espírito Santo é comparado a uma ave pura, uma pomba que desce do céu. É uma ave pura, mas aí são aves impuras, são espíritos imundos. E por que isso aconteceu? Porque as nações se embebedaram do vinho, se embriagaram de doutrinas falsas, do plano falso da salvação. E a humanidade simplesmente engoliu isso, mordeu a isca. E é por isso que há a ira de Deus. Não porque Deus seja um Deus mau e bravo, mas porque eles escolheram se separar de Deus, a fonte da vida. Mas quem foram aqueles que se embebedaram? Os reis da terra, que cometeram fornicação com ela. Martin, devemos tomar cuidado com a política, não é? Sim, devemos manter distância, pois eles são tudo farinha do mesmo saco. Temos que manter distância. Mas também há uma informação interessante aí. Veja, os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, os mercadores da terra são controlados por Babilônia. Sim. Ou seja, quem são os mercadores? São todos os centros financeiros de locais de compra. Tudo que tem a ver com dinheiro. Quem controla o sistema financeiro? Babilônia controla. É o que diz a Bíblia. E ela tornou-se casa de demônios. Ela tem o falso Espírito Santo e falsas doutrinas. E os reis da terra têm relações íntimas com Babilônia, o que faz com que acabem impondo as doutrinas dela. Os mercadores do mundo se asseguram de que ela se torne rica e aumente os seus bens. Todos os tipos de bem. A humanidade está escravizada por esse sistema. Muito bem. O verso 4 diz: E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu. Esse é um convite geral para separar-nos do sistema babilônico. Sim, mas de quem ele está falando? Do povo de Deus.
para que não sejam cúmplices de seus pecados. A definição de pecado é transgressão da lei. Babilônia transgride a lei de Deus. Devemos separar-nos deles. Do contrário, sofrerão as pragas dela. Essa é uma mensagem muito, muito solene. Ou você responde a essa mensagem, ou você perde a vida eterna. Por quê? Porque chegou a hora em que os pecados dela já atingiram ao céu, e Deus lembrou-se de suas iniquidades. Babilônia tem iniquidades por séculos, e está tudo registrado no livro do Senhor. Por um longo período de 6.000 anos, desde que o pecado começou. Sim. Todo o sistema babilônico, primeiramente em sua forma pagã e depois em sua forma cristã, formando agora esse conglomerado religioso. Babilônia tragou todos os sistemas para ela. E isso será exposto e destruído. Vamos nos assegurar que o pecado é de fato a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Qualquer um que comete pecado transgride a lei, pois pecado é a transgressão da lei. Babilônia é uma transgressora da lei de Deus. A lei de Deus é ignorada por ela. Já falamos exaustivamente sobre isso. Tiago 2, verso 9. Mas se fizerem acepção de pessoas, vocês cometem pecado? Se eu der ouvidos aos transgressores, eu me torno cúmplice deles. Sim. Se você reconhece ou faz o que eles te pedem para fazer, você está caindo numa armadilha. Porque eles estão quebrando a lei de Deus. Eles estão te dando o cálice para você beber também, dizendo, bebe aí, faça como nós. Então, se dermos ouvido ao raciocínio deles, ao invés do raciocínio bíblico, eu me torno cúmplice deles. A questão é que, na maioria das vezes, essa será a parte politicamente correta. Sim, será politicamente correto quebrar a lei de Deus. Sim, e neste caso, você estará se opondo a Deus. Sim, porque Satanás, segundo os ocultistas, diz, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Podemos nos assegurar que Babilônia é transgressora da lei de Deus por definição. Naturalmente, tem um conflito de mundos aí. Por que o nome do nosso canal é Conflito de Mentes, Martin? Porque existem duas mentalidades no mundo que estão em conflito? Exatamente. São duas visões conflitantes. Mateus 6,10. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Será que a terra está fazendo a vontade de Deus? Não. Não. Marcos 3, verso 35. Pois todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Como então nos qualificamos como filhos de Deus? Fazendo a vontade dele. É isso aí. Efésios 6, verso 6. Não servindo somente de vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a boa vontade de Deus. Não devemos fazer o que os homens querem, mas o que Deus quer. Hebreus 10, 36. Vocês precisam de paciência para que, após terem feito a vontade de Deus, recebam a promessa. Isso é condicional, Martin? Sim. Não recebemos a promessa a menos que façamos a vontade de Deus. E como já dissemos antes, nos outros episódios, a respeito de tudo aquilo que fazemos, existe uma exigência. É exigido de todos uma coisa. Até mesmo Babilônia faz exigências. Babilônia rejeita as exigências de Deus e coloca as suas exigências no lugar. Pois é. Então, mesmo que você queira ser parte desse sistema, você tem que obedecê-lo. 1 Pedro 2, verso 15. Pois esta é a vontade de Deus, que, pelo seu bom proceder, silenciem a ignorância de homens tolos. Capítulo 3, verso 17. Pois é melhor, se assim for da vontade de Deus, que soframos pelo bom proceder e não pelo mau proceder. As pessoas não sofreram ao longo da história por causa de Babilônia? Basta olhar para o mundo hoje e veremos a consequência da doutrina da Babilônia. 1 João 2,17. O mundo passará junto com as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É óbvio que temos que fazer uma escolha. Romanos 2, verso 7. Há aqueles que com perseverante paciência no bom proceder buscam a glória, a honra, imortalidade e vida eterna. Martin, veja que é um tema em toda a Bíblia. Tiago 2, verso 8.
Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, ou seja, os 10 mandamentos, de acordo com a escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Amar o teu próximo como a ti mesmo é um resumo da segunda tábua dos 10 mandamentos. A maneira pela qual você se comporta com o seu próximo, e a primeira tábua é para com Deus. E qual seria o oposto do bom proceder? Segundo Reis, capítulo 17, verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que te ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Dá para ser mais claro? Impossível. Na verdade, pode. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Sim, e se você se recusar a guardar os mandamentos, a Bíblia te chama de mentiroso, não é? Martin, é muito claro, existe uma batalha entre duas mentalidades. Vamos continuar com Apocalipse capítulo 18, pois aquele anjo ainda não terminou seu trabalho. A gente não vai falar sobre todo o capítulo, mas o fundamental. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Martin, deve ter uma razão pela qual Deus está sendo tão duro com Babilônia. Faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. Porque no coração dela, ela se vangloriava, dizendo: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Ela é bem orgulhosa, não? Ela acha que tem tudo sob controle. Ela acha que não é viúva, que ela tem um marido, mas infelizmente é o marido errado. O dragão é o marido dela. Deveria ser Cristo. Porque ela se apresenta como uma organização cristã, junto a todas as suas filhas, às outras igrejas que se submetem às doutrinas dela. Continuando. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome, o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. A Bíblia chama ela de prostituta. A punição para a prostituição era o apedrejamento, a menos que fosse a filha de um sacerdote. Neste caso, a punição era o fogo. Martin, ela é um sacerdote. Ela é uma igreja. Portanto, a punição dela é o fogo. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Pois é, ela será exposta. Isto será apenas quando as pragas começarem a cair. Exato. Bem no fim, eles verão a destruição dela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe gritando: ai, ai da grande cidade Babilônia. Veja que o ai aparece 2 vezes. Exato, 2 vezes. Muito interessante. Caiu, caiu, ai, ai. Porque é a união entre a igreja e o Estado. É por isso que os reis estão gemendo. Porque eles sabem que estão perdidos. A igreja e o Estado cairão juntos. Aquela poderosa cidade em apenas 1 hora chegou à sua condenação. Martin, esse sistema será destruído. Precisamos saber por quê. É por isso que há o chamado para sairmos dela. Sai dela. Veja o que diz Apocalipse 17, verso 6. E vi uma mulher bêbada com o sangue dos santos. Bêbada com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei maravilhado com grande admiração. Martin, caso alguém queira saber uma pequena fração daquilo que Babilônia fez, leia o Livro dos Mártires, de Fox. Verdade. Eu tentei terminar esse livro algumas vezes. Este livro é espetacular. No início da existência do protestantismo, quando este florescia, este livro aí, junto à Bíblia, permaneceram lado a lado na prateleira, para que ninguém esquecesse quem é essa mulher, essa igreja, o catolicismo romano, e por que se embebedou com o sangue dos santos, os sangues dos mártires de Jesus. Ela torturou milhões de pessoas. A Inquisição foi cruel, colocando eles na fogueira,
fazendo todo tipo de torturas horrorosas. Nós já citamos isso em outros episódios. É uma coisa diabólica. E é tão claro e evidente como as pessoas podem sequer achar que essa igreja representa algo de bom na história. O anúncio da queda de Babilônia deve se repetir pelo anjo de Apocalipse 18, e depois da terceira mensagem angélica ter completado a sua obra. A mensagem dará poder à terceira mensagem angélica e constituirá o alto clamor antes do grande e terrível dia do Senhor. É o último convite à humanidade. Se separem dela, saiam dela. É isso mesmo. E essa mensagem já vale para hoje. E como nos separamos de Babilônia? Guardando os mandamentos e tendo a fé de Jesus. É isso. Citando Apocalipse 18, 1, 2 e 4, ela diz: este texto aponta para um tempo onde o anúncio da queda da Babilônia, tal qual feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8, será repetido, com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi primeiramente proclamada no verão de 1844. Estes anúncios, unindo-se à terceira mensagem angélica, constituem a última advertência final a ser dada aos habitantes da Terra. Martin, é isso aí, é a última mensagem. É o alto clamor. Ou você dá ouvidos e obedece os mandamentos, agindo, é claro, pelo poder do Espírito Santo, ou você recebe as doutrinas de demônios e o falso espírito da Babilônia. E isso revelará, isso é parte da mensagem para mostrar, já desde 1844, como as igrejas e todo mundo acabou voltando a este poder da besta. Exato. Muito bem, Apocalipse 18, 11. Todos os mercadores da terra chorarão e murmurarão sobre ela, pois ninguém mais pode comprar sua mercadoria. Portanto, não dá para separar a economia do sistema da Babilônia. Marty, você está contente como a economia tem sido conduzida no mundo? Claro que não. É terrível. Não é ótimo quando você vai ao posto de gasolina e vai encher o tanque e descobre que o preço simplesmente dobrou e às vezes triplicou dentro de poucos dias? Sim. Tudo tem subido de preço, e isso por alguns fatores que nem fazem sentido. Que nem sequer existem. Eles fecham linhas de distribuição, ou seja lá o que for, mas vamos parar por aí. Sim, mas isso mostra como as nossas mãos estão atadas. Não se pode fazer nada, somos dependentes do sistema. Existe uma tipologia maravilhosa na Bíblia. Quando, no Antigo Testamento, certos eventos apontam para realidades maiores no tempo do fim. Nos ajudando a compreender esses eventos futuros com certos detalhes, eu gostaria de ter tempo para explicar os capítulos 26, 27 e 28 do livro de Ezequiel. Mas a tipologia aqui é apresentada em tantos detalhes que é espetacular. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Ezequiel 26. Esses capítulos tratam de duas entidades, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. E como eu já disse, essas figuras servem como ilustrações. Assim diz o Senhor Deus para Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar, em profecias, mar representa nações. Em profecia, águas são nações, multidões, reis, etc. Já vimos isso. Então, os príncipes do mar, ou seja, todo mundo, todas as nações, descerão de seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. Se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento por tua causa, pasmarão. Portanto, os príncipes do mundo estão juntos com Tiro, que é uma ilustração da Babilônia. Os reis da terra têm íntima relação com Babilônia. Exato. E Tiro foi destruída. Curiosamente, a cidade de Tiro foi despedaçada e jogada dentro do mar. Há uma outra profecia, feita 300 anos antes disso, que disse que isso aconteceria. E foi o que aconteceu. Essa profecia é espetacular, mas não é o nosso foco hoje.
Isso também se assemelha ao maravilharam-se após a besta. Muito bem, então temos os reis da terra cometendo fornicação com a cidade de Tiro. Naturalmente, os príncipes do mar navegam. Hoje, estamos debaixo de uma lei marítima, por exemplo. É um sistema marítimo. Mas isso é outra história, deixa pra lá. Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação contra Tiro, dizendo: ó Tiro, que habita nas entradas do mar e que comercializa os povos por muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus. Temos mais uma vez esse aspecto do comércio, como dito em Apocalipse 18. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, você diz: eu sou perfeita em formosura. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Não é disso que se gaba a Babilônia em Apocalipse? Sim, ela se gaba de seu ouro e grande riqueza. Pois é. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, que traziam tuas mercadorias, e te encheste, te glorificaste muito no meio dos mares. Este sistema controla, portanto, a economia toda. Todos os habitantes das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram muitíssimo e ficaram perturbados em seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti e te tornaste em grande espanto, e jamais se recuperará. Esse é o tipo, e o antitipo é o que acontece agora em Babilônia. E ao continuarmos neste capítulo, veremos todas as nações sendo listadas, uma após a outra, e infelizmente, Judá e o povo de Deus estão lá. Também estão presas neste sistema. E então chega o príncipe de Tiro. Ezequiel 28:2. Filho do homem, diga ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Ora, não é exatamente o que o príncipe de Babilônia também está dizendo? Ele diz: eu me assento como rainha, jamais serei uma viúva e sofrerei perda de filhos. E ele se assenta no trono de Deus, dizendo ser Deus, como é dito em Tessalonicenses. Mas não passa de um homem, não é Deus, ainda que diga no seu coração, como se fora o coração de Deus. Eis que és mais sábio que Daniel? Esta é uma citação muito importante. Esse cara aí sabe das coisas. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Ele conhece tudo dentro das sociedades secretas. Nem mesmo os sistemas de vigilância são ocultos a ele. Sim. Então, quem é esse príncipe de Tiro da modernidade? Ora, é o príncipe do sistema de Babilônia, que hoje é o Papa. Exato. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. O sistema mais rico do mundo é de longe o Vaticano. Isso mesmo, sem dúvida. Pela tua grande sabedoria e pelo teu tráfico, aumentaste a tua riqueza, e teu coração foi exaltado por causa dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque pensas no teu coração ser Deus, ele será destruído. Por acaso, será que os papas se colocam na posição de Deus? Sem dúvida alguma. Veja esta citação feita pelo Papa Leão XIII. Além de haver inúmeras alegações papais de serem Deus na Terra, os papas modernos não se distanciam dessas alegações. Por exemplo, o Papa Leão XIII disse o seguinte a respeito do papel do papado e da Igreja Romana. Nossos pensamentos foram na direção da imensa multidão daqueles que são estranhos à alegria que enche os corações católicos. Alguns porque estão na absoluta ignorância do Evangelho, outros porque descendem da fé católica, apesar de levarem o nome de cristãos. Este pensamento tem sido, e é, uma fonte de preocupação a nós. Que blasfêmia! Nós maiúsculo. Sim, assim como Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Pois é impossível pensar que uma parte tão grande da humanidade esteja desviada do caminho correto, ou seja, longe de nós, maiúsculo, e não estejam experimentando um profundo sentimento de tristeza interna, uma vez que nós ocupamos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Eles reconhecem possuírem esse poder. Isso é pura blasfêmia.
E podemos mostrar coisas muito piores. Um outro disse: o que mais eu poderia ser além de Deus? Há tantas declarações como essas que nem dá para ler todas. Eu gostaria de salientar que, como você disse na abertura do parágrafo, que eles não se distanciam dessa alegação. Hoje as pessoas dizem: mas aqueles lá foram papas medievais. Ora, lembre-se que eles são infalíveis. Ex cátedra. Vamos a um papa mais moderno, então. Vamos para João Paulo II sobre essa questão. Em alguns folhetos de resposta católica, mostramos que os pais da igreja reconheceram que Jesus fez de Pedro a rocha sobre a qual construiria sua igreja. Isso deu a Pedro uma primazia especial, de forma que Pedro foi a Roma e lá deixou um sucessor. Isso, é claro, é um monte de besteira. Por quê? Porque a rocha sempre será Jesus Cristo. A questão é que Pedro havia definido Jesus como filho do Deus vivo, como sendo o Messias que viria. E Jesus disse que a sua igreja seria construída sobre essa rocha, esta verdade. Sim, Jesus, na verdade, disse para Pedro: eu sou a rocha, e sobre esta rocha eu construirei. Já você é Petros, uma pedrinha. Uma pedrinha. Portanto, eles arrogam para si este poder. Neste folheto, mostramos que eles também compreendiam que os sucessores de Pedro também possuíam essa autoridade e primazia especial. De várias maneiras, os pais da igreja atestavam que a igreja de Roma era a igreja mais central e autoritativa. Eles mencionam, assim como Ignácio de Antioquia, que Roma possui a presidência entre as igrejas, porque, como explica Irineu, Roma tem uma origem superior e todas as igrejas devem concordar com ela. Impressionante, Martin. Essa é a história moderna. Martin, ninguém pode dizer que Roma mudou sua perspectiva. Ela é arrogante ao máximo. E todos os sistemas são parte disso daí. Sim, é por isso que existe o sistema ecumênico babilônico. E é por isso que podem dizer essa frase, veja. Eles também são claros sobre o fato de que é a comunhão com Roma e o bispo de Roma que faz alguém estar em comunhão com a Igreja Católica. Ou seja, você tem que ser fratelli tutti. É o que parece. Já falamos sobre isso antes, não é? Pois é, e... veja, é por isso que Deus diz: sai dela, povo meu. Portanto, ainda que o Papa Francisco não saia do armário dizendo eu sou Deus, é óbvio que ele pensa assim. Isso porque ele tem a arrogância de se assentar num grande trono branco, com 4 seres viventes em volta dele e 2 querubins ao seu lado. Isto é uma ilustração de Deus se assentando em seu grande trono branco. Isso é arrogância, isso é blasfêmia. Aqui, o Papa Francisco conduz a celebração das vésperas da solenidade da conversão de São Paulo, em 2014, concluindo a semana de oração pela unidade cristã. Ele se assenta num trono como se fosse Deus. Que blasfêmia! Como fazer parte disso? Ao unir-se a ele, você reconhece a legitimidade do que ele está fazendo. Exatamente. Agora, vamos ler a respeito do rei de Tiro. O príncipe era o representante do rei. Mas quem será o rei de Tiro? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura. E aí ele menciona as pedras e diz: seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, e tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim cobridor. Eu coloquei assim. Estavas sobre a montanha sagrada de Deus, e andavas para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Este é Satanás sendo descrito quando ainda era Lúcifer. Ele é o rei de Tiro. E quem é que dá à besta o seu grande poder e autoridade? O dragão. Isso. Temos os dois, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. De igual forma, temos a besta, que é o príncipe, e o rei, que é o dragão, e Satanás. Mesmo sistema. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade se achou em você. Pela multidão das suas negociações... Olha aí de novo. Ele é um negociador. Encheram teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei fora do monte de Deus, profanado.
Eu o destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Será que dá para ver, Martin, que Apocalipse 18 é o antitipo destes capítulos de Ezequiel? Com certeza. Não é? E que as consequências serão as mesmas. Destruição total. É quase como se Deus quisesse deixar tudo muito claro. Para isso ele deu o tipo e um antitipo, que é confirmado em Apocalipse. Então, lemos que Babilônia deteriorou-se até o ponto de tornar-se uma casa de demônios. Ela sempre foi casa de demônios. Mas eles foram aumentando. E hoje até os protestantes se uniram, chegando até mesmo ao ponto de sacrificar no altar da iniquidade a linda doutrina da justificação pela fé. Uniram-se à Babilônia. E como resultado, se tornarão casa de demônios. Hoje em dia, Martin, se você quer fazer o que a Bíblia diz, você é rotulado de fundamentalista. Portanto, o papado, uma vez que se afastou da palavra de Deus, vai chamar qualquer um que se apegue à palavra de Deus como fundamentalista. A grande verdade é que fundamentalista era uma palavra boa para um cristão. E hoje virou xingamento. Virou xingamento porque rejeita totalmente aquilo que o papado quer que você faça. Correto. Então eu gostaria de dizer publicamente ao papado que eu sou um fundamentalista, e com muito orgulho, já que creio em cada palavra que procede da boca do Senhor. E eu concordo. Você concorda? Você está encrencado, Martin. Vamos continuar. Só para complementar, agora nós vamos exibir alguns vídeos que foram retirados de uma série de documentários feitos por Chris Lang, cujo nome é Mistificado. É uma série muito boa que em breve vai estar disponível no YouTube. Sim, em breve vai estar disponível no YouTube. É realmente um trabalho muito bem feito. Stephanie é uma fundamentalista, um termo criado pelo protestantismo no início do século XX para descrever cristãos que acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para a humanidade. O Papa João Paulo II tentou finalizar esse termo. Em 1999, ele conclamou um concílio interreligioso de 200 líderes religiosos para condenar os fundamentalistas cristãos. O grupo decidiu o seguinte: os fundamentalistas religiosos que se recusam a acompanhar o movimento global ecumênico devem ser silenciados. O Papa jesuíta Francisco, que diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano II, leva adiante a mesma mensagem. Um grupo fundamentalista, mesmo que não ataque, é violento. Devemos prestar atenção em cada tipo de fundamentalismo. Na atual situação do mundo, precisamos de uma voz moral, como a do Papa Francisco. O foco na humanidade é algo crítico agora, porque tem muita polarização, muita divisão e conflito no mundo. Nos últimos anos, Francisco tem reunido uma coalizão de líderes representando algumas das maiores e mais poderosas empresas do mundo. De acordo com o comunicado de imprensa, a parceria coloca os membros da coalizão sob a guia moral do Papa. O Papa Francisco apresenta o que parece ser um papado gentil. Afinal, ele diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano II. Teria o papado mudado? Não. O direito à liberdade religiosa não é um suposto direito a errar e tem os seus limites, que são inerentes, de acordo com as exigências do bem comum. Todas essas histórias que vocês ouvem do Papa, dele pegar os seus amigos e colocar no seu carro para bater um papo e conversar, nisso ele não mudou suas manchas. Um leopardo não pode mudar as suas manchas, Martin. Ele ainda é o mesmo. Ele odeia a Bíblia. Assim como as pessoas que se apegam somente a ela. Apenas para deixar bem claro, Roma odeia
quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Sim, e caso alguém não acredite que eles odeiam a Bíblia, eles odeiam especialmente uma. Eles odeiam o Testus Receptus. Exato. Eles chamaram a Bíblia, e me refiro à Bíblia King James, uma áspide venenosa. E eles dizem que querem destruí-la. Portanto, Babilônia tornou-se habitação de demônios, refúgio de espíritos imundos e ninho de toda ave detestável e impura. Temos que ver como isso daí progrediu. Babilônia alega que não sofreria perda de filhos. E o Ratzinger, o Papa Bento XVI, foi ele que disse que Roma é a mãe de todas as igrejas e que as filhas devem voltar para ela. Ele não disse que Roma é irmã das igrejas. Segundo ele, o protestantismo deve voltar, assim como todas as outras igrejas que se separaram de Roma. E mesmo lá em Apocalipse, é dito que ela não sofreria perda de filhos. As filhas vão voltar. As igrejas voltariam e se tornariam parte de Babilônia. Vejamos como as igrejas hoje têm se submetido mais uma vez ao poder de Babilônia. E vale lembrar que isso é desde 1844. Sim, refere-se a toda a corrupção que tem entrado nas igrejas desde esse ano. Lembre-se que 1844 foi quando começou o movimento ecumênico. Nós provamos isso no episódio passado. Que também foi o ano em que as 3 mensagens angélicas passaram a ser proclamadas. Correto. Porque foi lá que começou. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Wesley Granberg Michelson, secretário-geral da Igreja Reformada da América. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Dr. Clifton Kirkpatrick, o clérigo da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Dr. William J. Shaw, presidente da Convenção Nacional Batista dos Estados Unidos. Sua Santidade, eu apresento o Bispo James Leggett, superintendente-geral da Igreja Internacional Pentecostal Sagrada. Sua Santidade, eu apresento o Dr. Leith Anderson, presidente da Associação Nacional dos Evangélicos. Sua Santidade, eu apresento o Bispo David H. Benko, presidente do Distrito Atlântico da Igreja Luterana, Missouri Synod. Sua Santidade, eu apresento a anciã Bernice King, filha dos líderes pelos direitos civis Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King. Sua Santidade, eu apresento o Reverendo Mark, bispo da Diocese Episcopal de Nova York. Por acaso as filhas não voltaram para a mãe? Uma após a outra. Vamos escutar o que disse Tony Palmer. Ele já morreu, mas representou os protestantes carismáticos e a unificação com Roma, conforme já dissemos aqui. Esta é a glória. Se você aceita que Cristo está vivendo em mim e a presença de Deus está em mim e está em você, é tudo de que precisamos. Porque Deus resolverá esse negócio de doutrinas quando chegarmos lá em cima. Em 1999, a Igreja Romana Católica e a Igreja Protestante Luterana assinaram um acordo que trouxe um fim ao protesto. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. E o seu? Eu orarei por vocês. Eu preciso das suas orações. Na verdade, vamos todos orar ao Senhor para que Ele nos una a todos. Isto é um milagre. O milagre da união já começou. Vamos lá, ele pediu para orarmos por ele. Oh, Pai, uma vez que não saberíamos orar por ele, a não ser concordar com ele em sua jornada e em seu coração, pela união do corpo de Cristo. Então, Pai, nós agora, de acordo com as Escrituras, como não sabemos orar como devemos, oraremos por ele em espírito. Recebemos o Santo Espírito. Recebemos as orações da fé. Nós recebemos, Senhor, as palavras que não são nossas. Pereke, beratu karalorde, amanak, turi, baluruti, toraki, speledero, tuno maragueiro. Todos estes líderes representam literalmente milhares de pessoas que te amam,
que creem que Deus está contigo. E, respondendo o seu pedido, oramos por você e com você, e o fizemos no Espírito. Glória a Deus pelo Senhor. E assim, todos declaramos, todos juntos, abençoado sejas. Eu estou arrepiado aqui. O céu está arrepiado agora. Se tornaram casa de demônios, um ninho de todas as aves impuras e detestáveis. Martin, isso é muito, mas muito sério. Eu não consigo imaginar o céu indiferente a isso. O céu está enojado. E a mensagem tem que percorrer o mundo. Caiu a grande Babilônia e tornou-se casa de demônios, ninho de toda ave imunda e detestável. Sai dela, povo meu, para que não participem de suas pragas, pois os pecados dela chegaram ao céu. Como eles vão conseguir isso, Martin? Você viu que ele falou em línguas? Uma língua que nem o céu ou os anjos entendem. Nem eles entendem. Por outro lado, Jesus fala à mente assim como fala ao coração. E a música terá um papel fundamental, pois lemos assim em Daniel, capítulo 3, verso 5. Quando ouvirem soar a corneta, a flauta, a harpa, o trombone, do xilofone, todo tipo de música, prostrem-se e adorem a imagem dourada que Nabucodonosor, o rei, levantou. Eles ergueram uma imagem à besta, tornaram-se parte de Babilônia. E agora vão utilizar a música para hipnotizar a humanidade e fazê-la acreditar que um espírito imundo seja o Espírito Santo. Exatamente. Elvis Presley costumava ler passagens para sua plateia do livro de Madame Blavatsky, A Voz do Silêncio. É um livro que promove a meditação oriental hindu como passagem para autoconhecimento. Os Beatles praticavam e promoviam a meditação transcendental Maharishi. Enquanto esteve na Índia, John Lennon escreveu para um fã: a meditação transcendental não se opõe a nenhuma religião, pois se baseia nas verdades básicas de todas elas. É o denominador comum, a experiência real de Deus. É conhecido como Vaticano II, ocorrido em Roma, com mais de 2.000 bispos católicos de todo o mundo. O Vaticano II ajudou a pavimentar o caminho para o diálogo interreligioso, promovendo a unidade entre as religiões do mundo ao compartilhar os tesouros místicos da Igreja Católica, ou seja, suas tradições contemplativas. O termo vida contemplativa foi historicamente conectado a várias ordens monásticas de monges e freiras, cujos estilos de vida foram orientados a práticas ascéticas e práticas contemplativas. Para eles, a oração é uma forma de misticismo. O Vaticano nos pediu para dialogarmos com eles utilizando a nossa meditação e monasticismo orientais, já que seria uma área comum com eles no cristianismo. De acordo com o Vaticano II, eles exerceriam o principal papel de evangelização no mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós agora veremos como o diálogo interreligioso promove virtualmente a mesma visão de mundo da bruxaria. Quem somos nós? A maioria das pessoas não sabe. Nós viemos de Deus. Nosso DNA é divino. O que vocês fazem na contemplação é entrarem no nível debaixo dos seus pensamentos, ao nível da pureza do ser, no nível que chamamos de consciência pura, a mente mística, contemplativa, não dualista. E eu uso essas três palavras intercambiavelmente. Elas têm a mesma coisa. Não são apenas dois. Há uma fusão, na qual você se torna consciente da presença de Deus em você. É uma questão de despertar, de conscientizar-se. Se você está acessando o agora, Deus, o ser, a consciência, seja lá o que for, use a palavra que você quiser. Não importa, não importa, não importa. Richard Rohr é consistente com o livro O Coração Comum.
uma revisão de 20 anos dos encontros anuais interreligiosos com budistas, hindus, sufis, muçulmanos, judeus, cristãos e xamãs norte-americanos, nos quais concordam que Deus é muito grande para ser de uma religião. A autoridade espiritual é baseada na experiência interior. A alma de uma pessoa é divina. E de que as escrituras sagradas são apenas respeitadas se nos conduzirem a uma autoridade maior, o autoconhecimento. Estes conceitos sobre Deus e a natureza do homem são idênticos ao da bruxaria, uma forma de xamanismo. Martin? Eles não estão dando ouvidos a doutrinas de demônios? Com certeza. E será apenas o catolicismo ou todas as religiões, até o protestantismo? Todas as religiões, incluindo o protestantismo. Ou melhor, o cristianismo. Veja, você mencionou que eles utilizam a música. Até mesmo a música cristã para implementar isso aí. A música tem um papel muito importante, já que ela nos coloca num estado alterado de consciência. Se você faz isso num cenário de igreja, ou num cassino, que tem aquela música que te coloca num estado alterado de consciência, ou mesmo um shopping center, onde você tem todos os tipos de música tocando e influenciando a sua atividade cognitiva para que você compre muito mais, não é verdade? Sim, é verdade. As pessoas se viciam nisso, se tornam viciadas em shopping. A espiritualidade de Inácio é levada para as igrejas. A espiritualidade de Inácio de Loyola é um pensamento jesuíta que emana de visões demoníacas, que o suposto santo Inácio de Loyola teria tido. Veja o que diz este site. Os exercícios espirituais são uma compilação de meditações, orações e práticas contemplativas desenvolvidas por Inácio de Loyola para ajudar as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus. Ou seja, obras. Você passa por fases, utiliza seus sentidos, sua visão, o seu olfato, o seu paladar, o toque. Você se coloca nestas situações. Por exemplo, um cenário bíblico. Você então se torna parte do cenário. Começa a se comunicar com as pessoas ao seu redor na cena. Por exemplo, Maria, José, Paulo, etc. O problema é que essas pessoas já morreram. Portanto, você está, na verdade, falando com demônios e recebendo instrução deles. Isso é muito assustador, porque algumas pessoas, em inocência, podem achar que não estão falando com mortos. Mas é isso que acontece. Mas o pior é que você não precisa estar nesse estado para fazer isso. Você pode simplesmente sentar e contemplar qual seria a mensagem para você, podendo chegar a uma conclusão que não seja bíblica. E um dos métodos para isso é a repetição. Você tem que repetir as frases, palavras, nomes, até mesmo o nome de Jesus, por exemplo. Eles repetem esse nome vez após vez, mas a Bíblia é muito clara ao dizer que são os pagãos que fazem repetições, já que isso te coloca em um estado alterado de consciência. Pode até mesmo ser perigoso ler um capítulo ou uma porção da Bíblia vez após vez, porque isso pode acontecer. E eles chamam isso de leitura divina. Eles não analisam o que está escrito, mas apenas repetem o texto como se fosse um mantra, vez após vez. Chamam isso de leitura divina, mas é demoníaca. A maneira mais comum de fazer os exercícios hoje é um retiro na vida diária, o que consiste num programa de duração de 1 mês, de orações diárias e encontros com um diretor espiritual. A Bíblia diz que se você dá ouvidos a essas pessoas, ao invés da palavra de Deus, está pecando. Eu não preciso de nenhum diretor espiritual. Eu tenho um diretor espiritual. Se chama Bíblia. Em seu livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren diz que o movimento da formação espiritual tem uma mensagem vital para a igreja e tem chamado o corpo de Cristo a despertar. O pastor da igreja de Saddleback, Lance Witt, escreve a respeito da oração contemplativa ou visualização em seu artigo intitulado Desfrutando da Presença de Deus na Solidão. Somos projetados a desfrutarmos da presença de Deus, mas é mais fácil falar do que fazer. No artigo, Witt utiliza Thomas Merton como exemplo de alguém que conhecia a solidão, mas a solidão de Merton estava conectada à sua simpatia pelo budismo.
Merton comparava a oração contemplativa ao uso da droga LSD. É aí que entram as músicas dos Beatles, que, aliás, eram controlados por jesuítas. Tudo isso aí entra. Eles se tornaram casa de demônios. E ao darmos ouvidos a essas músicas contemplativas, nós somos hipnotizados. É por isso que devemos fugir dessas coisas, Martin. Ele termina o seu artigo dizendo: o objetivo do isolamento não é tanto nos desplugarmos do mundo louco, mas sim mudar as frequências. Será que ele quer dizer induzir os ritmos alfas? Para que assim eu possa ouvir ao Pai. Ele escuta demônios, Martin. Esse é o problema. É como você disse antes, num episódio anterior. Se você quer mesmo ouvir a voz de Deus, basta ler a Bíblia em voz alta. Sim, isso mesmo. O que Rick Warren tem a dizer sobre esses assuntos? Vamos ouvi-lo. Eu estou profundamente impressionado com esse novo Papa. Ele é impressionante, de verdade. Em meu livro, as 3 maiores características de um líder são a humildade, integridade e generosidade. E nos primeiros meses da sua liderança, o Papa Francisco nos mostrou simbolicamente o que ele tem feito a vida toda, ok? A humildade dele. Veja, ele paga a sua própria conta de hotel. Ele abre mão de toda aquela pompa e glamour e tudo aquilo que o poder poderia dar a ele. Esse homem passou a vida com os pobres. Eu admiro muito esse homem por causa do trabalho dele com os aidéticos. E a Saddleback tem se envolvido com isso também. Nós nos envolvemos muito em tentar ajudar a remover esse estigma e zerar essa doença dentro de uma década. Claro, nós estamos tentando, mas ele tem muita integridade. E eu amo o fato de que antes dele começar a falar sobre ganância nos negócios, ele fala a respeito da ganância dos bispos, certo? Antes mesmo dele começar a falar da baixa moral do mundo, ele fala sobre a baixa moral da igreja, ok? Vamos limpar a casa antes. E isso é muito legal. Por acaso, esse pastor protestante não está exaltando o Papa? É claro. Eles mostram o Papa lavando os pés dos pobres, não é? Ele está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque ele se julga um outro Cristo na Terra. Afinal, ele se senta num trono branco, não é? Martin, Jesus foi o único que lavou os pés dos discípulos, mas não teve os seus pés lavados. Não havia necessidade de lavar os pés de Jesus, porque não havia pecado nele. E o Papa faz a mesma coisa. No entanto, a Bíblia diz que devemos lavar os pés uns dos outros. Ele, porém, não tem os seus pés lavados, porque se julga estar no lugar de Cristo, ou seja, o anticristo. Apelo dos profetas, Isaías 48:20. Portanto, fujam da Babilônia, fujam dos caldeus, com voz de cântico declarem, digam o seguinte, proclamem até mesmo aos confins da terra, dizendo, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Este aí é Isaías falando. Isso é antes do cativeiro babilônico. E ele já está alertando para ficar longe de Babilônia. Jeremias 51, verso 6. Fujam do meio da Babilônia. Deus está repetindo a mensagem. Isto sim foi no tempo quando o cativeiro aconteceu, quando Jerusalém caiu. Cada homem livre a sua alma, não sejam cortados na perversidade dela, pois esse é o tempo da vingança do Senhor, e ele dará a ela a recompensa que merece. Aquele era o tipo. Hoje vivemos o antitipo. Vamos ler estas citações do livro Profetas e Reis. Aqueles cujo espírito Deus levantou, e aqui está citando Esdras 1, verso 5, voltaram debaixo do decreto de Ciro, mas Deus não deixou de pleitear com aqueles que permaneceram voluntariamente na terra do exílio. E, através de muitas maneiras, ele possibilitou a eles também que retornassem. No entanto, um grande número daqueles que falharam em responder ao decreto continuaram a não ser impressionados. Até mesmo quando Zacarias pediu a eles para fugirem de Babilônia, eles não responderam ao convite. Esse tipo é assustador. E eu sinto, Martin, que em nossos dias não será diferente. Depois veio o decreto de morte. Enquanto isso, as condições na Medo-Pérsia estavam mudando rapidamente.
Dario Ristapes foi sucedido por Xerxes o Grande. Durante seu reinado, aqueles que não haviam fugido foram obrigados a enfrentar uma terrível crise. Havendo recusado o escape providenciado por Deus, agora tinham que enfrentar a morte face a face, porque houve um decreto de morte. Haverá outro decreto de morte, Martin? Sim. Se você então recusar o chamado como eles, você enfrentará o mesmo problema. Este aqui é um artigo da Review and Herald. Por meio do profeta Zacarias, assim como por sua experiência posterior nos tempos perigosos de Esther e Mordecai, Deus havia claramente alertado seu povo para fugir de Babilônia. Havia chegado o tempo em que era perigoso permanecer mais tempo em meio às influências pagãs. Em vista dessas condições alteradas, os sacerdotes em Babilônia deveriam ter discernido rapidamente o chamado "Quem está ao lado do Senhor?", um chamado especial para que voltassem a Jerusalém. Nós temos um chamado especial para voltar aos caminhos de Deus, a guardar os 10 mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus e ter a mesma fé de Jesus. Apocalipse 18, verso 11. E os mercadores da terra chorarão e murmurarão sobre ela, pois nenhum homem pode comprar de suas mercadorias mais. Não vimos naquele vídeo que o Papa tem um acordo com os mercadores da terra? Que moralidade os mercadores devem seguir? A do Papa? Exato. Verso 12. O comércio de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, e de toda madeira fina, e vasos de marfim, e todo tipo de vasos de madeira preciosa, de bronze, e ferro e mármore, e canela, e odores, fragrâncias, vinho, óleo, farinha, trigo, animais, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e almas de homens. Ela negocia tudo, não é? Mas o que ela mais negocia são as almas dos homens. Isso é terrível. E eles o fazem literalmente. Tráfico humano. Isso estava escrito em um texto que lemos agora há pouco também. Exato. Voltemos a Apocalipse 17. Vejamos mais alguns detalhes. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo o seguinte: Venha. Eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, ou seja, a igreja que controla as nações, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra têm se embebedado com o vinho de sua fornicação. Ele então me carregou em espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada em cima de uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Assustador, não é? E a mulher se vestia com as cores púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Martin, isso não te lembra o papado? Agora, eu acho que as pessoas já podem perceber isso por si mesmas. Sempre que Ezequiel e Apocalipse faz menção dessas bestas, já é possível perceber de quem se trata. Sim. Tendo em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias de sua fornicação. Eles são tão arrogantes que a Igreja Romana é a única que se retrata como uma mulher segurando um cálice de ouro. Se você entrar no Vaticano, virar à direita, naquela câmara da lateral, verá uma estátua enorme de mulher segurando um cálice de ouro em sua mão. Também há aquela retratação de Martinho Lutero e Calvino sendo obliterados. E em sua testa estava escrito o nome Mistério. Ela é uma sociedade secreta. Ela tem uma doutrina externa e uma interna. A exotérica e a esotérica. Isso. Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e abominações da terra. Ela é a mãe. E as outras... Veja, não importa como você chama os outros sistemas religiosos. Não importa quantos adeptos tenham. São igrejas filhas dela. Vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, eu fiquei espantado, cheio de admiração. Martin, Deus é muito paciente. Com certeza. E o anjo me disse, por que está impressionado? Vou te contar o mistério da mulher e da besta que carrega ela, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, esta igreja que controla as bestas, ou seja, os sistemas políticos do mundo e as consciências dos homens,
Ela foi identificada claramente. Martinho Lutero mostrava a mulher cavalgando a besta e os reis do mundo se curvando a ela. E ele fez questão de colocar a coroa do Papa sobre a cabeça da mulher. O mundo não foi alertado? Será que se esqueceram? Infelizmente, assim como mostramos, todos voltaram à sua mãe. Todo mundo voltando. A Babilônia tornou-se casa de demônios. E nessa descrição aqui da Bíblia de Martinho Lutero, vemos duas testemunhas, o Antigo e Novo Testamento, ao lado de seu adversário, o dragão, com a coroa do Papa. Mas, por causa de pressão externa, o forçaram a removê-la e colocaram só uma coroa de rei ali. Lutero ficou muito bravo com isso. Depois, então, ele redesenhou com uma tiara papal enorme na cabeça do dragão. Este é o inimigo, é o dragão e o papado. Estes são os nossos inimigos. E Martin, alguém pode até achar que todas as religiões são inimigas, talvez até mesmo terroristas, sei lá. Você pode chamá-los do que quiser, mas são todas parte do sistema babilônico. São todas parte da fraternidade, fratelli tutti. Devemos fugir deles. Sai dela, povo meu. Não participem de seus pecados, porque eles são os inimigos mortais das duas testemunhas. A Bíblia e só a Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento, o tipo e o antitipo. Podemos então dizer que eles estão em rebelião contra a palavra de Deus? Claro. 1 Samuel 15:23. Pois rebelião é como o pecado da bruxaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Uma vez que rejeitaste a palavra de Deus, ele também te rejeitou como rei. Hoje Deus também não rejeita um outro rei? Sim. O rei de Tiro. Sabe, Martin, Deus é tão leal que ele quer que todo mundo entenda. As mensagens estão percorrendo todo o mundo e as pessoas deveriam dar ouvidos a elas, mas não dão. Veja esta informação. Isso aqui é novo, hein? 28 de outubro de 2023. O abuso sexual na Igreja da Espanha afetou mais de 200 mil crianças. Estima-se que mais de 200 mil crianças sofreram abuso sexual por parte do clero católico espanhol, descobriu uma comissão independente. Isso não deveria despertar as pessoas? Agora, veja, isso pode acontecer em qualquer igreja, mas nesse nível? Acho que não. 200 mil crianças abusadas só na Espanha? Isso é consistente. Pois é. Mais um artigo, também é recente. Cerca de 4 mil crianças foram abusadas pela Igreja Católica de Portugal, diz relatório. Uma comissão que investigou o assunto disse que 77% dos perpetradores eram padres e que a maioria das vítimas eram meninos. Martin, isso é terrível, porque a Bíblia diz que as almas de pessoas seriam como negócio para esse sistema. Sim, as almas dos homens. É tráfico humano que está acontecendo nessas organizações. E tudo o que fazem é pedir desculpa. O que dizer então das escolas residenciais do Canadá? Eram lugares de horror. Fundadas para pôr em prática o genocídio de povos indígenas, elas criaram condições que mataram milhares de crianças. Nota do editor. Essa história está sendo republicada sob a luz da visita do Papa Francisco ao Canadá para pedir desculpa à comunidade indígena por mais de um século de abusos praticados por missionários nas escolas residenciais por todo o país. E a história está repleta de coisas como essa. Volte à Idade Média, por exemplo. Veja o que acontecia nos monastérios, o que acontecia nos calabouços desses lugares. Lá eram sacrificadas pequenas crianças. É um sistema horrendo. É por isso que os monastérios foram abolidos na Inglaterra por um tempo. E as coisas horrendas que aconteciam lá eram apenas uma fração do total. O misticismo que estava envolvido era uma forma de adoração sexual. Isso é adoração pagã. Também vimos isso num episódio anterior. Tudo isso é parte do antigo sistema de adoração babilônico. O sacrifício de crianças era parte disso. Nós não queremos entrar em detalhes aqui, mas esse sistema tornou-se casa de demônios. É casa de toda espécie de espírito imundo e detestável. Qualquer pessoa que se associa à Babilônia e a exalta e se curva a ela é um inimigo de Deus. Mais um artigo.
O que significa a indulgência plenária? Seguro para os nossos pecados. Martin, isso é agora, 2022. Todos os crentes que participarem da cerimônia do Papa no Dia Mundial dos Avós e Idosos, a ocorrer em 24 de julho de 2022, ou em algum dos eventos ocorrendo ao redor do mundo, poderão comprar uma indulgência plenária. Mas o que seria isso? Você paga e seus pecados são perdoados? Há uma conexão entre as indulgências e o perdão de pecados. Mas se me dão uma indulgência, então meus pecados não são perdoados, mas é uma remissão de punição temporal pelos pecados. Portanto, existe uma diferença entre perdão e reparar danos. Essas indulgências estão ocorrendo sob a direção do Papa Francisco. Pois é, não é uma coisa lá da Idade Média. Não. Mas por que estão fazendo isso publicamente? Eles estão esfregando isso na cara dos protestantes, dizendo: não estamos nem aí que vocês nos denunciaram. Vocês voltaram para nós e mostraremos que não mudamos nada. Sabe quão ridículo é isso? É ter um sistema, Martin, em que na sexta-feira a igreja toca o sino para comemorar, segundo eles, a morte de Jesus na cruz. E se, durante esse período, durante o tocar dos sinos, você rezar 5 Pai Nossos, você recebe uma indulgência. A remissão completa da punição pelos seus pecados. Isso é uma blasfêmia. Isso é estupidez. É assustador que os protestantes não digam absolutamente nada contra isso. Pelo contrário, se assentam com eles nos concílios ecumênicos. E infelizmente, como vimos no último episódio, tem que ver com a marca. Suponha que você acabe aceitando as desculpas deles para aceitar a marca, ou seja, a adoração dominical. Infelizmente, você está aderindo a esse sistema. Estará adorando a besta. Antes de ter sido expulso do céu, Satanás conhecia Deus. Ele conhecia seu caráter. Mas desde então, seu esforço passou a ser mal representá-lo. É por sugestão de Satanás que a religião exija penalidades, mortificações ou visões esplêndidas e pomposos desfiles. Existem muitas formas de religião instituída pelo inimigo de Deus que são tão vazias de Cristo como foi a oferta de Caim. Todas essas atividades para receber a remissão são tão vazias de Cristo como a oferta de Caim. Você consegue imaginar um pastor protestante participando de um processo ecumênico, curvando-se a imagens? Você consegue imaginar isso hoje? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Eu fico horrorizado. Quando falamos sobre Apocalipse, capítulo 18, todo o capítulo mostra que a queda de Babilônia são as igrejas que não receberam a mensagem de advertência do Senhor dadas pela primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Receber uma remissão por fazer 5 Pai Nossos quando o sino da igreja está tocando é substituir a justificação de Cristo. Como puderam cair tão baixa? Eles recusam a verdade e aceitam a mentira. Recusaram as mensagens da verdade. Ver 2 Tessalonicenses 2. Lá o anticristo é claramente definido. Ele se assenta no templo de Deus, na igreja de Deus, querendo ser Deus. A mensagem de Apocalipse 18 é absolutamente clara, pois todas as nações beberam do vinho da fúria de sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram pela abundância de suas delícias. Qualquer um que lê esse capítulo não precisa ser enganado. O vinho da Babilônia é a exaltação do falso e espúrio sábado sobre o sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem, assim como a questão da imortalidade da alma. Nós falamos sobre isso no episódio da Marca da Besta. Estas heresias e a rejeição da verdade convertem a igreja para a Babilônia. Reis, mercadores, governantes, professores religiosos estão todos em corrupta harmonia. É o que vemos. E qual será o resultado, Martin? Apocalipse 16:12.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E as suas águas se secaram para abrir caminho para os reis do Oriente. Tem muita gente empolgada hoje porque o rio Eufrates está literalmente secando. Elas só não consideram o fato de que construíram uma barragem ali. E não é disso que se trata. Não tem nada a ver. A Babilônia literal já era. O rio Eufrates de hoje são as pessoas que alimentam a Babilônia. As águas representam povos, nações, multidões e reis. E são essas águas que vão se secar. Isso é bem no final. Quando caírem as pragas, Martin, verão que foram enganados por Babilônia. Para abrir caminho para os reis do leste. Não é a glória de Deus que vem do leste, Martin? Isto é muito importante, porque as igrejas carismáticas dizem que esses reis do Oriente são a China e a Rússia. Não tem nada a ver. E vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, ou seja, todas as religiões espiritualistas, a oração contemplativa e todas essas besteiras. E da boca da besta, a mesma besta que diz que você tem remissão de punição do pecado apenas por visitar velhinhos. Que monte de baboseira! Veja, não estou dizendo para você não visitar velhinhos. Não é isso, tá? E a partir da boca do falso profeta, não vimos o Kenneth Copeland e o Rick Warren dizendo abertamente que este é o caminho, a verdade e a vida? Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estes são espíritos de demônios fazendo milagres e indo para os reis da terra e todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este é o embate de mentes. Exato. Esta é a batalha do Armagedon. É aí que temos que tomar a decisão. Ou você está com o sistema, ou fora dele. Jeremias 51, verso 9. Nós teríamos curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Ela não pode, Martin. Não pode haver paz entre Cristo e Satanás. Ou se serve um ou outro. É um ou outro. É por isso que precisamos abandoná-la, que cada um vá a seu próprio país, pois o julgamento dela chegou ao céu. Chegou tão alto quanto os céus. Apocalipse 19, 20. E foi tomada a besta, e com ela o falso profeta, que fazia milagres diante dela, com os quais enganou aqueles que receberam a marca da besta, e aqueles que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram jogados vivos no lago de fogo, que queimava com enxofre. Todas essas religiões serão destruídas. E é interessante que o dragão não está aí, porque ele ainda viverá por 1 milênio. Por 1000 anos. Ele não terá ninguém para enganar, porque estarão todos mortos. Não haverá 1000 anos de paz aqui na Terra. Esta é uma falsa doutrina jesuítica que foi engolida pelo protestantismo. E faz parte do vinho da Babilônia. Então, para resumir, há um outro anjo que diz que Babilônia caiu. E ele faz um apanhado de todas as corrupções que entraram nas igrejas desde o primeiro anúncio da Babilônia. Martin, Deus é tão bom. Ele tem repetido esta mensagem vez após vez. A reforma protestante esclareceu isso daí, mas os protestantes se esqueceram. Em 1844 a mensagem foi repetida, mas a rejeitaram para seguir concílios ecumênicos. Esta é a última advertência. Essa é a última. A última advertência é o alto clamor. Ou aceitamos essa mensagem e nos separamos de Babilônia para nos unirmos àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou receberemos as pragas dela. Que Deus nos dê sabedoria para fazer a escolha correta. Oremos? Querido Pai, que advertência poderosa. Uma mensagem que vem de um coração de amor, porque o Senhor tenha repetido vez após vez após vez. Não foi apenas repetida, ela foi definida vez após vez também. Mas ninguém quer dar ouvidos a ela. Por favor, envie o seu Espírito para que as pessoas possam fazer a escolha correta. Em nome de Jesus, amém. Amém.